E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos explorar o mundo absolutamente nada glamuroso de ser camponês na Idade Média. Isso mesmo. Muito antes de direitos trabalhistas, férias remuneradas e a revolucionária ideia de que trabalhar até morrer talvez não seja a melhor estratégia de vida, existiam os servos da gleba, que descobriram da pior forma possível que nascer pobre numa sociedade feudal era basicamente ganhar na loteria reversa da existência humana. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável na sua cama moderna e deixa minha voz te embalar. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários, você já reclamou de trabalhar 8 horas por dia? Porque depois dessa história, você vai beijar sua carteira de trabalho. E claro, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa de uma boa história entediante para dormir. Agora apague as luzes, relaxe completamente e prepare-se para uma jornada pelo tempo onde ser da classe trabalhadora significava trabalhar literalmente até a morte, sem direito à sindicalização, aposentadoria ou sequer a garantia de que você comeria hoje. Você nasce numa manhã fria de março do ano 1200 e alguma coisa, numa pequena choupana de madeira e barro localizada numa aldeia cujo nome ninguém se dará ao trabalho de registrar para a posteridade. Não porque o lugar seja particularmente irrelevante, mas porque você, seus pais, seus vizinhos e praticamente toda a população local são considerados parte do inventário da propriedade rural, como os cavalos, as vacas e as ferramentas agrícolas. Você não nasce numa família. Você nasce numa propriedade. Suas primeiras memórias são de frio constante, fome crônica e o som permanente de trabalho pesado ecoando ao redor da sua pequena casa de um cômodo só. Sua mãe, quando não está grávida novamente numa tentativa desesperada de garantir que pelo menos alguns filhos sobrevivam até a idade adulta, está trabalhando no campo, cuidando dos animais, preparando comida com ingredientes que fariam um sobrevivencialista moderno questionar suas escolhas de vida, ou fiando lã num processo tão tedioso que poderia ser usado como tortura psicológica. Seu pai sai de casa antes do sol nascer e volta depois do sol se pôr todos os dias, exceto domingos e feriados religiosos, carregando nos ombros curvados o peso literal de sustentar não apenas a própria família, mas também o senhor feudal, a família do senhor feudal, os soldados do senhor feudal, os servos da casa do senhor feudal, os cavalos do senhor feudal e ocasionalmente os convidados do senhor feudal, que decidem fazer uma visita prolongada para comer a comida produzida pelo suor do rosto do seu pai. Você cresce rapidamente não porque a infância seja uma fase estimulada e prolongada, mas porque a infância é um luxo que famílias camponesas simplesmente não podem pagar. Aos 5 anos, você já está cuidando de animais menores como galinhas e porcos. Aos 7, você está ajudando na colheita, carregando cestas que pesam quase tanto quanto você. Aos 10, você já domina a arte de acordar no escuro absoluto e trabalhar até suas mãos sangrarem sem reclamar, porque reclamar é um privilégio reservado para pessoas que têm escolhas na vida. Sua educação formal consiste em aprender a diferença entre plantas comestíveis e plantas que te matam em questão de horas. Você aprende a identificar sinais de doença nos animais, não porque se importa particularmente com o bem-estar deles, mas porque um animal doente pode significar a diferença entre sua família comer algo parecido com carne este mês ou sobreviver exclusivamente de mingau de aveia aguado pelos próximos 3 meses. Você nunca aprende a ler ou escrever. Essas habilidades são reservadas para o clero e a nobreza, pessoas que têm tempo livre suficiente para se dedicar a atividades intelectuais porque outras pessoas, especificamente você e sua família, estão fazendo todo o trabalho físico necessário para manter a sociedade funcionando. Sua única educação literária vem dos sermões de domingo, onde o padre local explica pacientemente por que Deus quer que você seja pobre, obediente e grato pela oportunidade de trabalhar até morrer para sustentar pessoas que nasceram com mais sorte. Sua casa é um estudo em arquitetura minimalista forçada. Uma única sala retangular,
com paredes de madeira mal encaixada preenchidas com barro e palha, um teto de palha que vaza sempre que chove, e um chão de terra batida que se transforma em lama durante metade do ano. Não há janelas de vidro, porque vidro é um luxo impensável. Há apenas algumas aberturas pequenas cobertas com pano grosso ou madeira, que podem ser fechadas quando o vento está muito forte, transformando a casa num ambiente escuro e abafado que cheira permanentemente a fumaça de madeira, comida cozinhando, corpos humanos que não tomam banho regularmente e animais domésticos que vivem parcialmente dentro de casa durante o inverno. A mobília consiste em alguns bancos de madeira, um baú onde a família guarda suas únicas roupas de reserva e uma cama grande onde todos dormem juntos, não por escolha, mas por necessidade térmica. Privacidade é um conceito que simplesmente não existe na sua vida. Você dorme, come, se veste, adoece e ocasionalmente morre na presença constante de pelo menos 5 outras pessoas que estão passando exatamente pelas mesmas experiências desagradáveis. Sua alimentação diária é um exercício criativo em fazer muito pouco render para muitas pessoas. O café da manhã, quando existe, consiste em mingau de aveia aguado, pão escuro feito com farinha que inclui cascas de grãos e, ocasionalmente, outras substâncias que você prefere não identificar, e cerveja fraca que tem aproximadamente o mesmo teor alcoólico que suco de uva fermentado acidentalmente. Não é cerveja por prazer, é cerveja por necessidade, porque a água disponível na sua região tem uma qualidade duvidosa e pode conter doenças que te matam mais rápido do que a fome crônica. O almoço é frequentemente inexistente durante a maior parte do ano. Você trabalha das primeiras horas da manhã até o meio da tarde com o estômago vazio, mantendo a energia através da pura força de vontade e do conhecimento de que parar para comer significa menos trabalho realizado, o que significa menos comida produzida, o que significa maior probabilidade de sua família não sobreviver ao próximo inverno. O jantar é a principal refeição do dia e consiste basicamente em variações do mesmo tema: mingau, mingau de aveia, mingau de cevada, mingau de centeio, mingau feito com grãos que estavam começando a estragar, mas ainda não matariam ninguém se cozidos adequadamente. Ocasionalmente, talvez uma vez por semana, durante os meses mais abundantes, há um pedaço pequeno de carne, geralmente de um animal que morreu por razões que você não investiga muito profundamente, porque proteína é proteína. Vegetais frescos são raros e sazonais. Durante o verão e outono, você come repolho, cebolas, alho poró e ervilhas. Durante o inverno e primavera, você come vegetais conservados em sal ou fermentados, que têm um sabor que pode ser generosamente descrito como interessante e mais honestamente descrito como quase intragável, mas mantém você vivo. Frutas são um luxo ocasional. Maçãs e peras quando estão na época, frutas silvestres que você coleta quando tem tempo, e ocasionalmente mel quando alguém da aldeia consegue roubar de uma colmeia sem ser morto por abelhas furiosas. Açúcar não existe no seu universo. O sabor mais doce que você conhece vem de raízes de cenoura, e nos dias muito especiais, de uma colher de mel compartilhada entre toda a família. Sua jornada de trabalho diária começa oficialmente ao nascer do sol, mas na prática começa muito antes. Você acorda no escuro absoluto, provavelmente por volta das 4 da manhã durante o verão e das 5 durante o inverno, não porque tem um relógio ou qualquer forma precisa de medir tempo, mas porque seu corpo desenvolveu um cronômetro interno baseado em exaustão acumulada e necessidade de sobrevivência. Você se veste rapidamente no escuro, colocando as mesmas roupas que usou ontem, anteontem, na semana passada, e que continuará usando até elas literalmente se desintegrarem do seu corpo. Troca de roupa é um evento raro, que acontece talvez 3 ou 4 vezes por ano, quando suas roupas atuais atingem um nível de deterioração que interfere com sua capacidade de trabalhar efetivamente. Sua primeira tarefa do dia é cuidar dos animais. Você alimenta os porcos com restos de comida que qualquer pessoa moderna consideraria lixo orgânico, mas que para você representa uma parte valiosa da economia doméstica. Você tira leite das vacas, um processo que exige força física considerável e habilidade técnica para evitar ser chutado por um animal que está tão mal-humorado quanto você,
sobre ter que acordar antes do amanhecer. Você alimenta as galinhas, coleta ovos quando há ovos para colher e verifica se todos os animais estão vivos e funcionais. Animais mortos representam não apenas perda de comida futura, mas também perda de investimento familiar, que pode levar meses ou anos para ser reposto. Um cavalo morto pode significar que sua família não conseguirá arar adequadamente a terra na próxima estação de plantio. Uma vaca morta pode significar fim do leite e dos queijos pelos próximos 2 anos. Depois dos animais, você toma um café da manhã rápido, geralmente comendo em pé porque não há tempo para sentar e relaxar. Você mastiga mingau frio e pão duro, enquanto mentalmente organiza as tarefas do dia, que invariavelmente incluem mais trabalho físico do que qualquer ser humano deveria razoavelmente conseguir completar em 16 horas. Então você vai para o campo. Não o seu campo, entenda bem. Você não possui terra. Você não possui nada tecnicamente. Você é propriedade do senhor feudal, assim como a terra, os animais, as ferramentas e até mesmo a choupana onde sua família mora. Você tem permissão para usar essas coisas, desde que dedique a maior parte do seu tempo produtivo trabalhando nas terras que pertencem diretamente ao seu senhor. O trabalho no campo é dividido em categorias sazonais de sofrimento físico. Durante a primavera, você ara a terra usando um arado de madeira puxado por bois ou cavalos que estão quase tão mal nutridos quanto você. Arar é um processo que exige força física constante para manter o arado na profundidade correta, habilidade para guiar os animais em linhas retas e resistência para fazer isso durante horas consecutivas, sob qualquer condição climática. Você planta sementes à mão uma por uma, curvado sobre a terra durante horas até suas costas protestarem com dores que se tornarão permanentes e que você carregará pelo resto da sua vida presumivelmente curta. Você espalha estrume animal como fertilizante, um processo que garante que você passe o dia inteiro coberto de substâncias que fazem qualquer discussão sobre higiene pessoal completamente irrelevante. Durante o verão, você capina. Capinar significa passar o dia inteiro curvado sob o sol escaldante, removendo plantas indesejadas uma por uma, numa batalha constante contra a natureza que tem a inconveniente tendência de fazer plantas crescerem onde você não quer que elas cresçam. Suas mãos desenvolvem calos permanentes, bolhas que viram calos, e ocasionalmente feridas que infeccionam porque você não tem acesso a cuidados médicos, ou tempo para deixar machucados pequenos sararem adequadamente. Você irriga as plantas carregando água em baldes pesados desde fontes distantes, repetindo essa jornada dezenas de vezes por dia, quando não há chuva suficiente. A água é pesada. Baldes cheios de água são muito pesados. Carregar baldes cheios de água por longas distâncias várias vezes por dia desenvolve músculos específicos que se tornam permanentemente doloridos e ocasionalmente desenvolvem lesões que nunca saram completamente. Você também passa parte do verão cortando feno para alimentar os animais durante o inverno. Cortar feno com ferramentas medievais é um trabalho que exige ritmo constante, técnica precisa para evitar se cortar acidentalmente com a foice e resistência física para manter o ritmo durante dias consecutivos, quando o feno está no ponto ideal para a colheita. Durante o outono você colhe. Colheita é simultaneamente a época mais importante e mais estressante do ano agrícola. Todo o trabalho dos meses anteriores se resume a algumas semanas críticas quando você precisa colher, processar e armazenar comida suficiente para manter sua família viva durante os próximos 6 a 8 meses de inverno. Você corta grãos com uma foice, um processo que exige precisão para não desperdiçar grãos e velocidade para completar a colheita antes que chuvas ou pragas destruam meses de trabalho. Você carrega feixes pesados de grãos cortados até áreas de processamento, onde eles são debulhados, separando os grãos da palha, através de batidas repetitivas com instrumentos de madeira. Você peneira grãos para remover detritos, armazena grãos em recipientes que foram construídos para manter ratos e insetos do lado de fora, com sucesso variável, e calcula obsessivamente se a colheita deste ano será suficiente para manter sua família alimentada até a próxima colheita. Essa matemática simples determina quem na sua família sobreviverá ao inverno e quem morrerá de fome ou doenças relacionadas à desnutrição. Durante o inverno,
quando o trabalho no campo é impossível devido à neve e temperatura congelante, você trabalha em projetos internos. Você conserta ferramentas que quebraram durante o ano, não porque gosta de trabalhar com madeira e metal, mas porque ferramentas quebradas significam trabalho menos eficiente na próxima temporada, o que significa menos comida produzida, o que significa maior probabilidade de morte por fome. Você fia lã, transformando o pelo de ovelhas em fio, que pode ser tecido em tecido, que pode ser costurado em roupas, que durarão vários anos de uso constante. Fiar é um trabalho tedioso que exige atenção constante e habilidade manual desenvolvida ao longo de anos de prática. Você fia durante horas no escuro parcial da sua casa, porque velas e óleo para lamparinas são caros demais para serem usados desnecessariamente. Você tece tecido em teares primitivos, um processo que exige coordenação física e paciência para criar metros de tecido a partir de fios individuais. Você costura roupas à mão, remenda roupas velhas e ocasionalmente cria roupas novas quando as antigas finalmente se desintegram, além de qualquer possibilidade de reparo. E durante todo esse trabalho sazonal constante, você também mantém as responsabilidades diárias de cuidar dos animais, preparar comida, manter a casa minimamente habitável e cumprir suas obrigações para com o senhor feudal, que incluem trabalhar nas terras dele várias vezes por semana, sem receber pagamento além da permissão para continuar existindo na propriedade dele. Suas obrigações feudais são um sistema elaborado de exploração legal, que garante que você trabalhe constantemente para benefício de outras pessoas. Você deve dias de trabalho por semana nas terras do Senhor, usando suas próprias ferramentas e sua própria energia para produzir comida que será consumida por pessoas que nunca trabalharam um dia na terra em suas vidas privilegiadas. Você paga taxas por usar o moinho do Senhor para moer seus grãos em farinha, taxas por usar o forno do Senhor para assar seu pão, taxas por usar a prensa do Senhor para fazer óleo, e taxas por basicamente qualquer ferramenta ou instalação que torna a vida minimamente possível. Essas taxas são pagas em trabalho adicional, em produtos da sua propriedade, ou em dinheiro que você não possui. Você não pode deixar a propriedade sem permissão do Senhor. Você não pode se casar sem permissão do Senhor. Você não pode escolher sua profissão, porque sua profissão é ser camponês e trabalhar para o Senhor até morrer. Seus filhos herdarão automaticamente suas obrigações feudais, garantindo que a próxima geração também passará a vida trabalhando para sustentar pessoas que nasceram em famílias mais afortunadas. Você não tem direito a julgamento justo em disputas legais. Se o Senhor decidir que você fez algo errado, você será punido de acordo com a vontade dele, que pode incluir multas que você não pode pagar, trabalho adicional que você não pode fisicamente realizar, ou punições físicas que podem deixá-lo permanentemente incapacitado ou morto. Você não tem direito a cuidados médicos quando fica doente. Medicina medieval para camponeses consiste principalmente em rezar para que qualquer doença ou ferimento sare sozinho, usar remédios caseiros feitos com ervas locais que podem ajudar ou podem piorar a situação, e ocasionalmente consultar alguma pessoa local que desenvolveu reputação de conhecer tratamentos tradicionais. Doenças comuns incluem disenteria causada por água contaminada, tuberculose transmitida através do ar fechado das casas pequenas, malária em regiões com pântanos, várias doenças de pele causadas por higiene inadequada, problemas digestivos causados por alimentação pobre, e lesões de trabalho que infeccionam e se tornam problemas médicos sérios. Você envelhece rapidamente devido ao trabalho físico constante, má nutrição crônica, exposição a elementos climáticos e estresse de viver constantemente na beira da sobrevivência. Pessoas de 30 anos parecem ter 50. Pessoas de 40 anos, se conseguem viver tanto tempo, parecem estar nos últimos estágios da vida. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 35 anos. Se você tiver sorte excepcional e conseguir evitar guerras, epidemias, fomes, acidentes de trabalho, doenças infecciosas, complicações no parto e as dezenas de outras formas pelas quais a vida medieval pode te matar sem aviso prévio. Quando você finalmente morre,
provavelmente de exaustão física combinada com alguma doença que poderia ter sido facilmente tratada com o conhecimento médico moderno, sua família organiza um funeral simples, onde pessoas que trabalharam ao seu lado durante décadas se reúnem para lamentar brevemente a perda de mais um trabalhador e rapidamente voltam ao trabalho, porque a morte é comum demais para justificar paradas prolongadas na produção agrícola. Seus filhos herdam suas obrigações feudais e começam o mesmo ciclo de trabalho extenuante, má nutrição, falta de direitos e morte prematura que caracterizou sua própria vida. Eles trabalharão nas mesmas terras, usando as mesmas ferramentas primitivas, produzindo comida para as mesmas famílias nobres, e morrerão das mesmas doenças e condições que mataram você. E o ciclo continua, geração após geração, século após século, num sistema social que garante que 90% da população viva em condições que fariam qualquer pessoa moderna desenvolver depressão severa em questão de semanas, apenas para manter um pequeno grupo de pessoas em luxo relativo que elas consideram um direito natural, baseado no acidente de terem nascido na família certa. É durante os raros momentos de descanso forçado, talvez num domingo chuvoso quando até mesmo o trabalho essencial precisa ser adiado, que você tem tempo para refletir sobre sua situação e perceber que nasceu numa época e lugar onde justiça social é um conceito que ainda levará vários séculos para ser inventado. Você vive numa sociedade onde riqueza é herdada, pobreza é permanente, mobilidade social é impossível e a única escape da sua condição é a morte. Você sustenta economicamente pessoas que nunca trabalharam fisicamente e que consideram sua existência uma responsabilidade divina ordenada por Deus para o benefício natural delas. E durante essas reflexões raras, você provavelmente chega à conclusão de que reclamar é inútil, rebelar-se é suicídio, e aceitar sua condição com resignação é a única estratégia psicológica que permite manter a sanidade mental em circunstâncias que são objetivamente injustas e desumanas. E assim você vive, e assim você morre, numa época da história humana onde ser da classe trabalhadora significava literalmente trabalhar até a morte sem qualquer garantia de que seu trabalho resultaria em vida decente, segurança econômica ou mesmo sobrevivência básica para você e sua família. E agora, meu querido ouvinte que está deitado confortavelmente numa cama quentinha, com direitos trabalhistas garantidos por lei, salário mínimo, férias remuneradas, sistema de saúde público, educação gratuita e a maravilhosa possibilidade de mudar de emprego se seu chefe for desagradável, você pode adormecer tranquilamente sabendo que nasceu numa época onde trabalhar para viver não significa literalmente morrer de trabalhar. Seus sonhos podem ser povoados por campos verdes e vida rural romântica, não pela realidade brutal da agricultura medieval. Você pode sonhar com simplicidade bucólica, não com fome crônica e exploração sistemática. Que seu sono seja reparador e seus sonhos sejam de abundância, não de sobrevivência desesperada. Boa noite, ouvinte extremamente sortudo por viver numa época onde direitos humanos existem, trabalho tem limites legais, e ser pobre não é necessariamente uma condenação perpétua para você e todas as gerações futuras da sua família. Mas não pense que terminamos de explorar todas as delícias da vida camponesa medieval. Porque ainda não falamos sobre as noites intermináveis de inverno, quando a escuridão se estende por 14 horas consecutivas, e você descobre que entretenimento é um conceito que ainda não foi inventado para pessoas da sua classe social. Você pode imaginar as noites no vilarejo, onde a escuridão é tão intensa e absoluta que olhos modernos acostumados com poluição luminosa simplesmente não conseguem se adaptar. A ausência completa de luz artificial transforma cada noite numa experiência de cegueira voluntária forçada. Você aprende a navegar pela sua própria casa usando apenas a memória muscular e o tato, porque velas são caras demais para serem desperdiçadas em atividades não essenciais como enxergar onde você está pisando. O fogo da lareira fornece a única iluminação disponível, criando um círculo pequeno de luz alaranjada que mal consegue iluminar metade do cômodo único da sua casa. Além desse círculo minúsculo, tudo desaparece numa escuridão que parece sólida,
povoada por sons misteriosos que podem ser ratos, podem ser insetos grandes, podem ser animais selvagens que encontraram uma fresta na parede, ou podem ser algo muito pior que você prefere não investigar. O medo do desconhecido é seu companheiro constante durante essas noites longas. Não há Netflix para distrair sua mente dos sons estranhos que vêm da floresta próxima. Não há livros para ler, porque você não sabe ler e não possui livros. Não há música gravada para mascarar os ruídos noturnos, que fazem sua imaginação criar cenários cada vez mais assustadores. Em vez disso, há histórias. Histórias contadas em sussurros ao redor da lareira. Histórias que se espalham de aldeia em aldeia como vírus mentais. Histórias de assombrações que habitam os campos arados. De bruxas que roubam leite das vacas durante a madrugada. De criaturas sobrenaturais que se alimentam de viajantes perdidos. E de demônios que possuem pessoas que cometem pecados graves contra a igreja. Essas histórias não são entretenimento inocente. Elas são seu sistema educacional informal sobre os perigos do mundo medieval. Você aprende que sair de casa durante certas fases da lua pode resultar em possessão demoníaca. Você descobre que certos lugares na floresta devem ser evitados porque são habitados por espíritos malignos. Você internaliza o conhecimento de que comportamento inadequado pode atrair forças sobrenaturais que tornarão sua vida ainda mais miserável do que já é. A religião católica permeia cada aspecto da sua existência como uma névoa invisível, mas constante. A igreja não é apenas uma instituição religiosa, é o governo local, o sistema judiciário, o serviço de saúde mental, a agência de regulamentação moral e a única fonte de educação disponível para pessoas da sua classe social. O padre local não é apenas um líder espiritual, é a pessoa mais poderosa que você conhece pessoalmente. Você assiste à missa todos os domingos não porque sente uma conexão espiritual profunda, mas porque faltar à missa sem justificativa médica grave é considerado pecado mortal que pode resultar em excomunhão, o que significa exclusão social completa e condenação eterna da sua alma. A missa é conduzida em latim, uma língua que você não entende. Então você passa 1 hora por semana ouvindo palavras incompreensíveis, enquanto tenta parecer devotamente atento. Os sermões, que são conduzidos na sua língua local, focam principalmente em explicar por que Deus quer que você seja pobre, obediente e grato pela oportunidade de sofrer na terra em preparação para a felicidade eterna no paraíso. Você aprende que questionar a autoridade secular ou religiosa é uma forma de orgulho pecaminoso. Você descobre que desejar uma vida melhor demonstra falta de fé na sabedoria divina. Você internaliza a crença de que sua pobreza e sofrimento são parte do plano de Deus para sua salvação espiritual. Esse controle religioso influencia decisões que pessoas modernas considerariam completamente pessoais. Você não pode escolher com quem se casar sem aprovação da igreja e do senhor feudal. Você não pode usar certas roupas ou cores que são reservadas para classes sociais superiores. Você não pode comer certos alimentos durante períodos de jejum que ocupam aproximadamente 1/3 do ano calendário. Você não pode trabalhar em domingos e feriados religiosos, mesmo quando sua família está literalmente morrendo de fome. As doenças que assolam sua comunidade rural são uma fonte constante de terror existencial. Você vive numa época anterior à descoberta de germes, bactérias, vírus ou qualquer compreensão científica de como doenças se espalham. Quando alguém fica doente, a explicação mais provável é punição divina por pecados cometidos, possessão demoníaca ou maldição lançada por uma bruxa local. Tratamentos médicos disponíveis incluem sangrias para equilibrar os humores corporais, rezas intensivas para apaziguar a ira divina, amuletos de proteção feitos com ervas locais e, ocasionalmente, a aplicação de relíquias sagradas na área afetada. Se esses tratamentos não funcionam, o que acontece na maioria dos casos, a pessoa doente simplesmente morre e é enterrada rapidamente para evitar que a doença se espalhe para outras pessoas. Epidemias periódicas varrem sua região como incêndios incontroláveis, matando porcentagens significativas da população local em questão de semanas. A peste bubônica é apenas a mais famosa dessas epidemias. Você também convive com surtos regulares de disenteria, tuberculose,
malária em regiões pantanosas, varíola e dezenas de outras doenças que ainda não receberam nomes oficiais porque ninguém entende o suficiente sobre medicina para classificá-las adequadamente. Fomes periódicas transformam sua luta constante contra a desnutrição numa batalha épica pela sobrevivência básica. Quando as colheitas falham devido a chuvas excessivas, secas prolongadas, pragas de insetos ou doenças das plantas, você descobre rapidamente quantos dias pode sobreviver comendo apenas raízes, cascas de árvores e ervas selvagens antes de seu corpo começar a consumir seus próprios músculos para obter energia. Durante períodos de fome severa, você aprende a fazer pão misturando farinha com serragem, argila ou qualquer substância que adicione volume sem ser imediatamente tóxica. Você descobre que couro fervido durante horas se torna tecnicamente comestível, embora tenha um sabor que desafia qualquer definição razoável da palavra comida. Você experimenta comer animais que normalmente são considerados pragas ou animais de estimação quando não há mais opções alimentares convencionais disponíveis. A mortalidade infantil na sua família é uma realidade estatística brutal que você aceita com resignação forçada. De cada 5 crianças nascidas, aproximadamente 3 morrem antes de completar 5 anos de idade. Essas mortes não são eventos raros e traumáticos. São ocorrências regulares que fazem parte da experiência normal de ser pai ou mãe na Idade Média. Crianças morrem de doenças que seriam facilmente curáveis com antibióticos modernos. Elas morrem de desnutrição, quando as colheitas são insuficientes. Elas morrem de acidentes que poderiam ser evitados com supervisão adulta adequada. Mas você está trabalhando 16 horas por dia e não pode dedicar atenção constante à segurança infantil. Elas morrem de frio durante invernos particularmente rigorosos, quando não há combustível suficiente para manter a casa aquecida. Os funerais de crianças são cerimônias breves e pragmáticas. Você enterra seus filhos mortos em pequenas covas no cemitério local, às vezes usando caixões feitos de madeira reaproveitada, às vezes simplesmente envolvendo o corpo em panos e depositando-o diretamente na terra. Você chora brevemente, reza por suas almas pequenas e volta ao trabalho porque interromper a produção agrícola por luto prolongado pode resultar em mais mortes na família devido à falta de comida. Os relacionamentos românticos e casamentos na sua classe social são transações econômicas pragmáticas, não aventuras emocionais baseadas em compatibilidade pessoal ou atração física. Você se casa com alguém escolhido pelos seus pais em colaboração com os pais da outra pessoa, levando em consideração principalmente a capacidade de trabalho, saúde aparente e recursos familiares que podem ser combinados para criar uma unidade econômica ligeiramente mais viável. Namoro, no sentido moderno de passar tempo conhecendo uma pessoa romanticamente antes de se comprometer, simplesmente não existe. Você conhece seu futuro cônjuge talvez algumas semanas antes do casamento. Você se casa numa cerimônia simples conduzida pelo padre local, prometendo obediência mútua e fidelidade até que a morte os separe, o que estatisticamente acontecerá muito mais cedo do que qualquer casal moderno esperaria. Sua lua de mel consiste em voltar ao trabalho no dia seguinte ao casamento, com uma pessoa adicional na casa, para ajudar com as tarefas domésticas e produção agrícola. Romance é um luxo que pessoas da sua classe social não podem pagar. Amor genuíno pode desenvolver ao longo de anos de parceria pragmática, mas não é uma expectativa ou requisito para um casamento funcional. A gravidez para mulheres camponesas é uma experiência que combina a esperança de produzir crianças que sobreviverão até a idade adulta com o terror realista de que o parto pode facilmente resultar na morte da mãe, do bebê ou ambos. Cuidados pré-natais consistem principalmente em continuar trabalhando no campo até o momento do trabalho de parto, comer a mesma dieta pobre de sempre e rezar para que tudo corra bem. O parto acontece em casa com a assistência de outras mulheres da comunidade que desenvolveram experiência prática em partos através de tentativa e erro ao longo de gerações. Não há anestesia, não há instrumentos esterilizados, não há conhecimento científico sobre anatomia reprodutiva. Mulheres morrem regularmente durante o parto,
por complicações que seriam facilmente resolvidas em qualquer hospital moderno. As que sobrevivem ao parto voltam ao trabalho pesado dentro de alguns dias, carregando o bebê enquanto realizam tarefas agrícolas, porque licença maternidade é um conceito que não será inventado por vários séculos. A amamentação acontece entre outras atividades de trabalho, e bebês são frequentemente cuidados por irmãos mais velhos que podem ter apenas 5 ou 6 anos de idade. As festividades anuais são os únicos momentos do ano quando você tem permissão oficial para parar de trabalhar e se engajar em algo que remotamente se assemelha à diversão. Festivais de colheita celebram o fim bem-sucedido da temporada agrícola com comida ligeiramente melhor que o normal, cerveja em quantidade ligeiramente maior e, ocasionalmente, música e dança. Feriados religiosos fornecem pausas obrigatórias do trabalho quando você assiste a cerimônias religiosas elaboradas, participa de procissões comunitárias e, ocasionalmente, come alimentos especiais que são preparados apenas uma vez por ano. Natal significa uma refeição que pode incluir carne real. Páscoa significa ovos frescos quando disponíveis. E outros santos dias significam variações menores na dieta monotonamente consistente. Essas celebrações são eventos comunitários onde toda a aldeia se reúne, não por escolha social, mas porque são as únicas ocasiões quando reuniões grandes são permitidas pelas autoridades locais. Você socializa com vizinhos que vê trabalhando diariamente, compartilha fofocas sobre eventos locais e, ocasionalmente, ouve notícias sobre acontecimentos no mundo exterior que não afetam diretamente sua vida, mas fornecem tópicos de conversa. Entretenimento durante essas festividades inclui música tocada por pessoas locais que aprenderam instrumentos simples, histórias contadas por viajantes ocasionais que passam pela região, jogos físicos que testam habilidades agrícolas como competições de força ou destreza, e ocasionalmente apresentações teatrais simples baseadas em histórias religiosas ou folclóricas. O sistema judiciário que governa sua vida é uma combinação de leis feudais, tradições locais e interpretações religiosas que garantem que você nunca tenha direitos legais genuínos em qualquer disputa significativa. Se você tem um conflito com outro camponês, pode apresentar seu caso ao senhor local, que decidirá baseado principalmente em qual decisão melhor serve seus próprios interesses. Se você tem um conflito com alguém de classe social superior, você automaticamente está errado, independentemente dos fatos da situação. Se você é acusado de crime, você pode ser julgado por ordalha, onde sua inocência ou culpa é determinada por testes físicos como segurar ferro quente ou ser jogado na água para ver se você afunda ou flutua. Punições por crimes incluem multas que você não pode pagar, trabalho adicional forçado, mutilação física como cortar dedos ou marcar o rosto, prisão em condições que frequentemente resultam em morte por doença ou desnutrição, ou execução por enforcamento para crimes considerados particularmente graves. Você não tem direito à representação legal, direito a julgamento por júri de pares, direito a apresentar evidências em sua defesa, ou qualquer das proteções legais que pessoas modernas consideram direitos humanos básicos. A justiça é o que pessoas mais poderosas decidem que é justo, e suas opiniões sobre o que é justo não são solicitadas ou relevantes. Quando você finalmente morre, provavelmente na casa dos 30 e poucos anos devido a uma combinação de trabalho excessivo, má nutrição, doença e puro desgaste físico, seu funeral é uma cerimônia breve e pragmática. Seu corpo é lavado por membros da família, vestido com suas melhores roupas que ainda cheiram a suor e trabalho pesado, e enterrado numa cova rasa no cemitério local. Não há lápide elaborada, não há caixão caro, não há cerimônia prolongada. Há uma missa rápida onde o padre local reza por sua alma, um enterro simples onde você é colocado na terra junto com centenas de outras pessoas que viveram e morreram nas mesmas condições miseráveis, e um retorno rápido ao trabalho para todos os presentes porque a produção agrícola não para luto prolongado. Sua família lamenta brevemente sua morte. Reorganiza rapidamente a distribuição de trabalho para compensar a perda de um trabalhador e continua a luta pela sobrevivência que define a experiência humana na sua classe social durante a Idade Média.
Suas posses, que consistem principalmente de roupas desgastadas e algumas ferramentas agrícolas, são distribuídas entre parentes ou vendidas para comprar comida. Seus filhos herdam suas obrigações feudais e continuam o mesmo ciclo de trabalho extenuante, privação constante e morte prematura que caracterizou sua vida. Eles trabalharão nas mesmas terras usando as mesmas técnicas primitivas, produzindo comida para sustentar as mesmas famílias nobres, e morrerão das mesmas doenças evitáveis que mataram você. E assim, o sistema feudal perpetua por gerações, criando uma classe permanente de trabalhadores que vivem em condições de quase escravidão para manter um pequeno grupo de pessoas em luxo relativo, tudo justificado por uma ideologia religiosa que ensina que essa desigualdade extrema é parte do plano divino para a organização social humana. A verdade brutal sobre ser camponês na Idade Média é que você vive uma vida que é simultaneamente essencial para o funcionamento da sociedade e completamente desprezada por pessoas que se beneficiam do seu trabalho. Você produz toda a comida, constrói todas as estruturas, mantém toda a infraestrutura e sustenta economicamente toda a civilização medieval, mas recebe em troca apenas permissão para continuar existindo em condições de pobreza extrema. Você nunca conhece segurança econômica, nunca experimenta abundância material, nunca tem controle sobre seu próprio destino e nunca escapa da constante ameaça de fome, doença ou morte violenta. Sua vida inteira é dedicada a trabalho que beneficia outras pessoas, e você morre sem nunca ter experimentado o que pessoas modernas considerariam vida digna. E agora, meu querido ouvinte que está relaxando confortavelmente, numa sociedade com direitos trabalhistas, sistema de saúde, educação pública e a maravilhosa possibilidade de mobilidade social baseada em mérito pessoal, você pode adormecer tranquilamente sabendo que nasceu numa época onde ser da classe trabalhadora não significa viver em condições de semi-escravidão perpétua. Seus sonhos podem ser de campos verdes e vida rural idílica, não da realidade brutal da agricultura feudal. Você pode sonhar com simplicidade campestre, não com exploração sistemática e sofrimento institucionalizado. Que seu sono seja reparador e seus sonhos sejam de justiça social, não de resignação forçada. Feche os olhos agora e durma profundamente. Ouvinte extremamente afortunado por viver numa época onde dignidade humana é um direito reconhecido, não um luxo reservado para uma elite hereditária. Boa noite, e que você nunca precise experimentar pessoalmente o que significa ser camponês numa sociedade feudal autêntica.